Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero então aproveitar a oportunidade, antes de nós iniciarmos a ministração, fazermos uma oração ao nosso Deus, pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo direção ao nosso Deus. Levante a sua mão. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui diante do altar do Senhor, na Tua presença, meu Deus, nesta campanha de Daniel, e nós queremos primeiramente agradecer ao Teu Santo Espírito, agradecer ao Senhor, agradecer a oportunidade por estarmos aqui, meu Pai, para falarmos do Teu santo amor, da Tua santa palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos iluminar a Teu servo, para trazer a palavra do trono da graça ao Teu povo, ó Pai. É o que nós louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, abram a vossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 48. Daniel, capítulo 2, versículo de número 48, quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Então todos encontraram, eu lerei, os irmãos acompanham. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs de novo, de toda, como também de todos os sábios da Babilônia. Podeis assentar, queridos. Quero agradecer ao nosso pastor Beethoven, nosso pastor presidente, a sua digníssima esposa, pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui nesse dia para falar de um tema muito importante, ao mesmo tempo um pouco difícil, que é falar sobre Daniel. Que Deus continue abençoando o meu pastor, o seu ministério, abençoando essa igreja, abençoando os obreiros, e aonde o Senhor colocar as suas mãos, Deus venha me prosperar. Quero cumprimentar também meu amigo, meu companheiro, pastor Messias, que está nos acompanhando também, meu companheiro de todas as horas. Deus abençoe. Estou revendo aqui uma colega de faculdade, fizemos faculdade de Direito ali junto, na Católica, e ela já está trilhando outros caminhos aí. Por sinal, uma ótima aluna, tirava boas notas, viu, meu pastor? Deus lhe abençoe, Deus abençoe sua juventude, Deus abençoe os levitas da casa do Senhor. Amém, queridos? Meus irmãos, congrego ali na Assembleia de Deus como a 10ª, sou evangelista, e pela misericórdia de Deus, estamos ali como vice-presidente do ministério aqui no setor Simba, aquela igreja que fica ali na avenida. Estamos servindo a Deus ali. O nosso pastor presidente é o pastor Reginaldo Oliveira, que mandou um abraço ao nosso pastor. Meus queridos, quando nós falamos de Daniel, a gente lembra daqueles 21 dias, e a campanha é justamente os 21 dias. Mas para falarmos de Daniel, nós vamos voltar lá atrás, quando Daniel ainda tinha 17 anos de idade, um adolescente ainda, e de repente a sua nação é saqueada por um outro rei, e ali Daniel, a sua família, os seus amigos têm os seus sonhos destruídos, porque uma outra nação mais poderosa entra naquele reino, leva aquelas pessoas cativas para um outro país, para uma outra cultura, para um outro povo. E de repente chega ali um novo rei e pega aquele jovem cheio de sonho e leva ele cativeiro para a Babilônia. E lá a Bíblia vai falar então de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando o rei da Babilônia leva ali o povo de Jerusalém, e aí está vários jovens, está idosos, está senhores, e ele resolve então naquele momento, queridos, fazer ali uma seleção com alguns jovens de linhagem real, de linhagem de pessoas nobres ali,
para servir junto ao rei. E quando ele faz a seleção para quem iria servir ao rei no palácio, ele escolhe então, pastor Messias, Daniel é um dos jovens que vai servir diante do rei. Mas antes que ele vai servir como conselheiro do rei, ele teria que passar pelo processo de aculturamento, porque a cultura judaica é muito forte. Quando você aprende a cultura ali, o povo judeu, ele não abre mão daquele que ele aprendeu desde o berço. Então o rei, ele fala assim: vamos fazer o processo de aculturamento, e esse processo vai durar cerca de 3 anos. E aí entre os jovens está Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando esse jovem vai passar pelo processo de aculturamento, queridos, Daniel, ele iria aprender a língua, Daniel iria aprender a cultura, Daniel iria aprender os costumes e também a comida daquele povo ali também. Aí é onde a Bíblia diz que Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, com o manjar do rei, como está em Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Queridos, esse se contaminar, a Bíblia vai dizer que aos alimentos que eram servidos à mesa do rei, aqueles alimentos eram consagrados a outros deuses, a outros, era feita toda uma cerimônia, e ele falou assim: eu não vou me contaminar, porque era proibido aos judeus consumir comidas, né, daquela forma. Então ele decide pedir ali ao chefe dos eunucos para que ele não se alimentasse daquela comida, e a Bíblia vai dizer que ele acha graça diante do eunuco, e o eunuco faz um teste ali com ele com 10 dias, então ele aparenta ali, naquele momento está com uma aparência formosa, e ele permite, e ele fica cerca de 3 anos comendo legumes. Mas meus irmãos, a Bíblia vai dizer que logo após ele passar por esse processo de aculturamento durante 3 anos, ele é chamado à presença do rei, e o rei olha para eles, faz diversas perguntas para Davi, para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abednego, pastor Messias, e vai dizer que não tinha homens com tamanha sabedoria igual àqueles homens. Aí nós vamos adiante. A Bíblia vai dizer que ele tem um sonho, o rei tem um sonho, e logo após ele interpreta esse sonho do rei, e ninguém naquele momento estava, queridos, como é que eu digo aqui, sabendo interpretar. E Daniel tem um espírito de ousadia e vai diante do rei para não matar os sábios daquela época. Não, rei, não faça isso, porque nós iremos orar ao nosso Deus, e Deus dará a interpretação dos sonhos. Mas o que eu quero dizer, queridos, é porque nós falamos tanto de governos, falamos de políticas, e nesse tema aqui nós queremos trazer aqui na mensagem, é que Deus havia colocado Daniel em uma terra distante, e nessa terra distante Deus havia honrado ele. Nós criticamos, quem nunca ouviu falar aqui, que política não é de Deus, que política é do diabo. Meu Deus do céu, não, política, nós não podemos mexer com política. Até uns dias desses atrás, pastor Beethoven, na igreja, um obreiro falou assim: eu não me envolvo com política, porque política é do diabo. Mas minha pastora, quando nós olhamos na Bíblia, nós só vemos políticas, nós vemos governos. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos aqui, Deus honrando a Daniel como governador.
Porém, quando lemos, a Bíblia vai dizer: no ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém. Aí lá em Mateus capítulo 2, versículo 3, a Bíblia vai dizer: os reis magos já haviam dito a Herodes que Jesus seria rei. Herodes queria ser o único rei, então ordenou aos seus soldados que matassem todos os bebês em Belém e nos arredores. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente só vê reinar. E aí hoje ainda no nosso meio tem pessoas: eu não me envolvo com política, não gosto de política, mas quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala de reinos, e reinos fala de política, e política fala de povo. Mas aqui nós estamos falando de Daniel, um homem cheio do Espírito Santo que resolveu não se contaminar no reinado e um povo aonde ele estava servindo ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, se nós tivermos intimidade com o Senhor, buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus pode colocar você no pior lugar. Se você tiver integridade com Deus, você não vai deixar se corromper. E ali está Daniel, que buscava a Deus, orava a Deus, tinha intimidade com o Espírito Santo, e de repente, após uma trajetória, Deus coloca ele, missionário, como governador. Deus coloca ele sobre todos os príncipes, sobre todos os governadores, e ele continuava sendo a mesma pessoa, com integridade, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu vou dar uma voltinha lá no livro e vou falar sobre José, mas volta agora. José, pastor Beethoven, é levado escravo. José fica preso, se torna governador, e quando ele está governador, ele, por meio da vida dele, Deus dá livramentos à nação do povo de Israel. E quando ele estava no governo, a Bíblia vai dizer que tudo quanto ele colocava a mão prosperava. Ele tinha a unção de Deus na vida dele. Ele tinha intimidade com Deus. Eu costumo dizer que nem sempre aquilo que parece ser ruim na nossa vida é ruim de fato. Às vezes é ruim aos nossos olhos no princípio, mas lá na frente nós vamos ver que Deus está nos preparando para conceder algo muito maior para nós. Esther também é levada prisioneira, cativa para a Babilônia, e de repente, pastor Beethoven, uma história que parecia inacabada. Meu Deus do céu, agora sendo criada pelo seu tio, numa terra distante. De repente, resumindo aqui, a mulher se torna rainha daquele povo. E posteriormente ela é usada para dar livramento ao povo de Deus. Mas Daniel, queridos, Daniel, a Bíblia não vai falar de grandes livramentos que ele dá para o povo. Mas Daniel, a Bíblia vai falar da integridade, vai falar da fidelidade, vai falar do homem profeta que tinha intimidade com o Espírito Santo e que, apesar de ser governador, ele continuava servindo a Deus com lealdade. E por ele ser esse Daniel, queridos, que não tinha nada, que uma das características que nós, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar na vida de Daniel, é que ele era um governador irrepreensível. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 6, que então os presidentes e os príncipes procuravam ali achar uma ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião, não podia achar culpa, porque nada que eles procuravam ele não
ele não se corrompia com o governo, ele tinha uma vida íntegra. E hoje, queridos, a nossa cultura, infelizmente no Brasil, na empresa, no setor público, aonde a pessoa tem uma oportunidadezinha de se dar bem, ela muitas das vezes ela derruba um companheiro, um amigo, para poder se dar bem. Eu trabalhei numa empresa multinacional e praticamente 70, 80%, irmãos, mexia com produto, com bebidas. A maioria queria se dar bem com deslealdade. Às vezes eu trabalhava ali na conferência, chegava um produto, sobrava um produto, você contava de 80 motoristas, 2 que devolviam um produto, o restante tudo. E aí um dia chegaram em mim e falaram: rapaz, você é muito otário, você é muito besta. Todo mundo aqui leva alguma coisa, todo mundo pega um pedacinho. E eu disse para aquela pessoa, eu falei assim: olha, se eu ganhar R$100 nessa empresa, eu quero levar os R$100, mas dormir o sono do justo. E um dia eu andava com minha esposa na rua em Palmas, e aí eu topei com um rapaz que tinha uma fama de levar muitos produtos da empresa. E eu olhei para minha esposa e falei: meu bem, aquele dali é o maior pilantra da empresa. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu falei: se fosse ao contrário, ele estaria falando de mim: olha, está vendo ali? É o Ricardo, é o maior ladrão da empresa. A cultura nossa hoje, no Brasil, infelizmente é essa, de se dar bem no serviço público, na empresa. Muitas pessoas hoje não importam, mas quando nós olhamos para Daniel, esses homens vão olhar para ele e falar assim: olha, nós não temos com que acusar Daniel. Ele é certinho no governo, ele é certinho nas finanças, ele não dizia o dinheiro, ele não dizia isso, ele leva uma vida de santidade ao Senhor. Aonde nós vamos pegar Daniel? É lá no seu Deus, porque todo dia ele está orando e buscando a presença do Deus dele. Nós vamos colocar um decreto para que durante tanto tempo aquelas pessoas possam invocar somente o nome e invocar ao rei. Aí ele falou: nós não achamos nada na vida dele, tudo que nós olhamos ele é correto, então nós vamos para a lei do Deus dele. Os príncipes, naquele momento, queridos, queriam culpar Daniel, mas eles não conseguiam achar nada que desabonasse. Ele era um homem íntegro e reto diante de Deus e diante dos homens. Segunda coisa, Daniel não negociava seus princípios. Daniel, quando soube do edito do rei, que estava assinado, então ele entra na sua casa, abre as janelas ali por rumo de Jerusalém, e ele continuava orando ao Senhor de joelho e dava graças ao nosso Deus. Então aqueles homens queridos foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando ao Deus de Israel. E aí os irmãos já sabem o que aconteceu ali, aonde ele é levado para a cova dos leões. E aí, queridos, nós temos que aprender algo na nossa vida que não pode, tinha na vida de Daniel, que não pode faltar na nossa vida. Ele tinha algo que muitas das vezes nós não temos, até começamos, mas a gente fraqueja pelo meio do caminho. Ele tinha determinação. Ele tinha um objetivo. Eu estou numa terra distante, no meio de um povo distante, que não é o meu povo, mas eu não vou desviar dos meus princípios que eu aprendi na minha terra. E nós, querido, muitas das vezes temos um objetivo conosco, e na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, a gente abaixa a cabeça e nós falamos: não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí a gente fica pelo meio do caminho. Quantos projetos Deus nos dá e a gente fica no meio do caminho, e de repente a gente reclama que Deus nos abençoou, mas nós fracassamos na primeira dificuldade que Deus nos deu.
Já voltando aqui, a Bíblia vai dizer, queridos, de um homem que tinha muita determinação. Lá de Davi, pastor Messias. Davi era um homem que recebeu a promessa do Senhor. Mas quando ele recebe a promessa do Senhor, ele vai ser perseguido pelo seu sogro durante 18 anos. Mas ele estava determinado naquilo, na promessa que Deus havia dado a ele. Ele não desistia. Quando nós olhamos para aquele paralítico do tanque de Betesda, que estava há 38 anos, ele dizia no seu coração: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para me ajudar. Ele estava determinado. E nós muitas das vezes não temos essa determinação de Daniel. Então, querido, você quer algo na sua vida, você tem um projeto, vai vir tempestade, vai vir dificuldade, vai vir inveja, vai vir perseguição, vai vir calúnia, mas permaneça firme na presença de Deus, vai te dar a vitória. Queridos, a Bíblia vai dizer também que Deus dá a Davi uma inteligência, a Daniel uma inteligência sobrenatural. Ele vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego era muito inteligente, mas para ele Deus deu uma sabedoria extraordinária. Deus concede conhecimento, Deus concede inteligência em toda cultura e sabedoria. E seus anéis a Daniel, Deus deu inteligência em todas as visões e sonhos. Outra coisa que Daniel tinha, queridos, e que muitas das vezes nós não temos, é coragem. Ele era corajoso. Quando ele sabe do edito do rei, que quem não interpretasse aquele sonho, todos os sábios iriam morrer. E ele pegou e falou assim: eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu tenho uma intimidade com o meu Deus. Eu vou diante da presença do rei e vou falar com ele, e eu vou pedir um tempo para ele, e nós vamos buscar ao Senhor, e Deus vai dar a revelação. Então ele chega diante do rei, e o rei fala com Daniel, e Daniel fala assim: rei, vou buscar ao Deus de Israel, e o nosso Deus vai dar a revelação. Será que nós temos ousadia? Será que nós temos coragem? Nós somos medrosos. Muitas das vezes nós queremos, ser abençoados, mas não temos determinação, nós não somos persistentes, nós não temos coragem. A gente só ora, fala: Deus, me dá, Senhor, eu sou teu servo, eu te busco, mas nós não temos iniciativa, nós não temos atitude. E aí nós queremos que Deus abençoe a gente. Mas o passo para Deus nos abençoar é a gente ter atitude. Não tem aquele caso assim: meu Deus do céu, o Senhor me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Mas a gente fica lá no nosso canto esperando Deus trazer na nossa mão. E aí Deus está falando assim: meu filho, eu já te abençoei, faz a tua parte. E a gente espera. Por isso que Deus disse para Josué, quando Moisés morre: Josué, seja forte. Sabe por quê, querido, que Deus disse isso para ele? Porque os gigantes seriam muito grandes, as dificuldades seriam grandes, as perseguições seriam grandes. E Deus fala para ele: olha, vai vir a tempestade, vai vir a guerra, vai vir a perseguição, vai vir a calúnia, vai vir, mas seja forte e corajoso, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe o que eu digo às vezes, querido? Que Deus não dá nada de graça para ninguém. E aí a minha esposa disse: é forte, meu Deus, você falar isso. Mas vamos analisar na Bíblia? Vamos para a Bíblia? Quando Deus coloca José como governador, ele não teve que pagar um preço? Tinha uma chamada, tinha um sonho, tinha uma visão, tinha intimidade com o Senhor. Mas não era porque ele tinha uma intimidade com o Senhor que ele deixou de ir para o poço, que ele deixou de ir para a prisão, que ele foi caluniado.
mas ele era chamado pelo Senhor. E aí depois que ele vai ascender ao governo. Mas ele era um homem de Deus. E por que também não falar de Daniel? Que tinha intimidade, orava ao Senhor. Que Deus tinha dado toda a ciência e sabedoria para ele. Era homem de Deus, chamado pelo Senhor. Mas teve que pagar o preço. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Davi achou graça diante de Deus. Mas Davi sofreu 18 anos. Quando eu olho assim a história de Davi, eu falo, rapaz, Davi pecou em um momento de fraqueza, mas Davi também sofreu. Queridos, você imagina, vamos comparar aqui se fosse dicionário nosso Brasil, pegasse todo o exército brasileiro, todas as polícias, federal, militar, e colocasse diante de um homem, do genro do presidente da república, e vamos falar, vamos perseguir esse homem, eu quero ele morto, tem que perseguir ele, e passar 18 anos perseguindo aquele homem, um governo. E a Bíblia diz que uma hora Davi era perseguido pelos filisteus, uma hora ele era perseguido pelo seu próprio sogro, 18 anos. Então, ele não chegou aonde chegou? De graça. E muitas vezes, por que a gente quer receber as coisas de graça? Você acha que Deus vai conceder um dom ministerial, um dom da palavra, um dom de cura? Será que a minha amiga ali vai passar para a magistratura ali? Somente, Senhor, me abençoa, meu Pai, eu sou tua serva, eu jejuo 3 vezes por semana, eu preciso passar nessa prova. Se ela não meter a cara no livro, não. Deus não vai. Ai, Jesus, eu tenho um sonho de comprar uma casa, eu tenho um sonho de comprar um carro, mas a irmã, todo o dinheiro que ela ganha, ela gasta todo mês, não sobra nem da barulho. Como é que você vai comprar um carro, irmão? Não tem como. Deus não entrega nada de graça para ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte. A outra característica que nós encontramos na vida de Daniel, queridos, é que Daniel era um homem de oração. Daniel e seus amigos oravam para que Deus revelasse o mistério do sonho do rei. Ele tirava um minuto, ele tirava momentos de oração para buscar ao Senhor. E hoje em dia, eu me lembro que há 15, 20 anos atrás, talvez 10, 15 anos atrás, meu pastor Beethoven, eu lembro que nós buscávamos mais ao Senhor. Morava em Palmas, parece que quando a gente está passando por mais dificuldade, parece que é o momento que a gente mais precisa ter. Eu lembro que passava muita dificuldade, pastor Messias. E fui criado sem pai, ali em Palmas. E a minha mãe lavava roupa e o dinheiro era contadinho para pagar o aluguel. E às vezes os meses e os anos era criar crack, e que era muito barato, era o milharina, né? Acho que mais ninguém comeu milharina aqui, né? Meu Deus do céu, era milharina de manhã, milharina de tarde, milharina de noite. E aí, no outro dia era o creme crack. E eu falei, Jesus, hoje eu vou jejuar, pai, que não dá para comer hoje de novo, não. E aí, eu jejuava, pastor Beethoven, ali, não vou jejuar, às vezes jejuava 4 vezes por semana. E eu lembro que uma vez eu entrei na igreja, pastor Messias,
buscando a Deus. Senhor, eu sou teu servo, Deus. Abre as portas, estou podendo passar tanta dificuldade, Senhor. E minha mãe lavava roupa, às vezes, para os outros ali, para a gente sobreviver, que não tinha pai. E aí eu pensava, eu vou orar ao Senhor, vou buscar o Senhor. E eu lembro que uma jovem se converteu ao Senhor em Palmas. E nós fomos para a igreja, era um dia de domingo, dia de sábado, estava tendo festa. E aí de repente começa a falar em línguas e todo mundo sapateou e deu glória a Deus. E aí foi aquela festa, a igreja lotada. Aí o Espírito Santo falou, é demônio. Aí eu não entendi a voz do Senhor. Aí acabou o meu dia. Eu falei, meu Deus, pequei. Vou para o inferno. E a palavra de Deus diz que aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão agora e nem no futuro. Acabou o culto 8h30 para mim. Passei o dia todinho triste, angustiado. Meu Deus, vou para a igreja, mas não tenho mais salvação. E aí, entramos na igreja, gostava de ficar na portaria. E aí começou a falar em mistério de novo, aquela irmã em línguas estranhas. Quando dá 8h30 de novo, aí começou a falar em línguas estranhas. Aí de repente o bichão manifestou. Era um demônio. Aí eu entendi, oh meu Deus, aí veio um alívio. Mas por que isso? Porque nós buscávamos mais o Senhor. Nós tínhamos mais intimidade com o Senhor. Eu me lembro, pastor, me deram 3 anos de vida, porque eu tenho uma doença que pela medicina não tem cura. Pastor Lucias. O médico me deu 3 anos de vida, e eu tinha 24 anos na época, tinha acabado de conhecer minha esposa, saí do consultório, e o homem falou assim, olha, você tem no máximo 3 anos de vida. E aí, foi a última vez que eu vi aquele homem, e eu tinha acabado de conhecer minha esposa, estava namorando 3 meses, e eu cheguei para ela e falei assim, olha, o homem me deu 3 meses de vida, 3 anos de vida, anos. E ela falou assim, olha, quem determina o tempo da vida e da morte é Deus. E aí ela fez 30 dias, pastor, doutor. Ela já era magrinha, 55 quilos. Ela fez 30 dias de jejum, e Jesus me curou. Aí eu virei para o monte. Toda sexta-feira eu ia para o monte. Eu ia buscar o Senhor. Senhor, eu estou novo, não tenho nenhum filho ainda. Tenho uma semente para deixar ela morrer, Senhor. Aí eu fui para o monte. Pensa na intimidade com o Espírito Santo que a gente tinha. A gente olhar para a pessoa e Deus revelar, e Deus mandar consertar, e Deus mandar entregar o recado, porque estávamos buscando a presença do Senhor para não morrer. A gente busca, né? Senhor, eu não quero morrer, quero casar, quero ter filho. E aí, pastor, lá em Palmas tinha muitas quarta-feiras. Tarde da bênção, 5 horas da tarde começava a tarde da bênção. Uma igreja dessa aqui não cabia de gente, todo mundo fazendo campanha. E eu falei, vou para lá, porque lá Jesus vai me curar também. E aí eu fui, fiz 7 quarta-feira. E aí numa quarta-feira Deus usou o pastor Marco para falar assim, ei meu servo, aquilo que tu me pedes, eu não vou fazer. Porque o que está em ti é minha permissão. Eita, papai! Para você não desviar da minha presença. É forte. E dentro de 15 dias eu vou abrir uma grande porta para você. Eita. E vou mudar as tuas vestes. Glória a Deus. E tu serás um novo homem diante da face da terra. Aleluia. Irmão, já estou com 42 anos. Com 15 dias eu fui trabalhar na Coca-Cola, passei uma seleção com 12 pessoas, e uma outra semana eu estava ali trabalhando.
Mas o que é a oração, né? Nós buscávamos mais o Senhor, tínhamos mais intimidade com o Senhor, tinha um negócio assim de línguas estranhas no meio da igreja. E aí hoje, parece que nós estamos vivendo outro evangelho. Eu me lembro que o pastor Beethoven morreu em Goiânia, em 93, que um missionário Jean. Hoje a gente quase não vê mais isso. E quando a gente vê, a gente fica com medo. Né? Revelação, aquelas coisas. Mas Daniel vivia um tempo de oração, de intimidade com o Senhor. Ele buscava o Senhor de todo o coração. Hoje talvez a gente não tira 2 horas de oração, 3 horas de oração, mas deixa a doença pegar para a gente, ou com um parente, ou com um amigo, que a gente arruma tempo para orar, para jejuar. A gente acha. A gente larga o celular e fala, meu Deus, me apertou. Vou descer no joelho para Deus abençoar. Até o próprio Cristo, quando estava aqui, a Bíblia vai dizer que ele separava para ir para o monte buscar o Senhor. Até o próprio Senhor tinha aquela necessidade de buscar o Espírito Santo de Deus. Daniel também, ele tinha um espírito grato ao Senhor. Daniel, lá no capítulo 2, versículo 19 e 23, Daniel glorificava o nome do Senhor e dava graças por ter o Senhor concedido entendimento a ele para interpretar o sonho do rei. Hoje uma coisa muito difícil a gente encontrar nas igrejas, fora da igreja, na empresa, no trabalho, em qualquer lugar, são pessoas gratas. Hoje é difícil uma pessoa reconhecer o que o outro faz pelo outro. Meu pastor passa aqui a vida toda orando por uma vida, para Deus curar, para Deus restaurar o casamento da pessoa, para Deus entrar com providência. Depois Deus vai lá, Deus restaura o casamento, Deus faz uma nova aliança, e a pessoa de repente vai embora, não dá nem um obrigado para o pastor. Não reconhece o esforço do pastor. Que o pastor tirou tempos e tempo, junto com a sua esposa, pelas madrugadas. Pai, visita o Zezinho e a Maria. Não deixe aquele casamento ser destruído, Senhor. E aí o pastor passa semana, vai e visita, ora, e de repente o Zezinho vai lá para outra igreja da esquina. O pastor que não orou, não jejuou, não abençoou e não fez sacrifício por aquela vida. Nós temos um coração ingrato. Quando Jesus está andando ali para Jerusalém, para os seus momentos finais, topa com Cristo ali cerca de 10 leprosos. Jesus está indo para o Gólgota, aonde ele seria sacrificado por nós. E aí está lá 10 leprosos, aí vem Jesus, reconhece que é Jesus, começam a gritar, porque os leprosos tinham que anunciar que eram leprosos, para que a doença era contagiosa. E aí eles chegam diante do Senhor Jesus e pedem para ser curado. Ele falou assim: não, vai lá diante do sacerdote, se apresenta ao sacerdote, e você vai dar a oferta lá que o sacerdote falar em sacrifício. Aí os 10 leprosos obedecem a Cristo e vão até o encontro do sacerdote. E no meio da estrada, eles olham diante de si, e aí falam: estou curado.
estou curado, estou limpo como a pele de uma criança. E aí 10%, diga comigo, 10%. 10%. Um leproso decide voltar. E aí ele vai, Senhor, eu vim aqui agradecer ao Senhor, estou curado, pele como a pele de uma criança. E Jesus fala para ele, meu filho, cadê os outros? Cadê os outros 9? Não, Senhor, só eu voltei para agradecer ao Senhor. Então Jesus estava mostrando com esse exemplo que nós seres humanos somos ingratos. Nós não exercemos ali a gratidão com o nosso próximo e nem mesmo às vezes com o Senhor. E aí, quando Jesus dá esse exemplo, é mostrando o coração do ser humano, que nós somos falhos. E eu acredito que você deve ter um exemplo da questão da gratidão, aonde você esperava colher flores e de repente lhe deram espinhos. Daniel tinha um coração grato ao Senhor. Daniel agradecia ao Senhor. Para finalizar, queridos, nós estamos vivendo um momento de turbulência no nosso Brasil, em várias áreas, na área econômica, na área política, na área social, na área espiritual, vários outros sentidos. E nós precisamos pedir a Deus para que Deus nos dê Daniéis na política, no judiciário, no legislativo, em diversas áreas da sociedade. Aleluia. Nós precisamos de Daniéis. Precisamos orar a Deus, coloca governantes cheios do Teu Espírito Santo na nossa cidade. Coloca Daniéis, ó Pai, naquele Palácio Araguaia. Coloca Daniéis, ó Pai, nas câmaras municipais da nossa cidade, do nosso estado. Coloca Daniéis ali no Poder Judiciário. Coloca Daniéis em várias empresas para poder gerar emprego e renda para o povo do Senhor. Nós precisamos orar, queridos. Estamos vivendo tempos maus. E nós precisamos de Daniel, que não se contaminava, que não quebrava os seus princípios por um momento prazeroso ali de repente. Ele, não, eu sou o fulano de tal, eu vou me dar bem porque eu exerço um cargo tal. Não. O objetivo dele era continuar servindo a Deus com fidelidade. Então, de repente, quando falarem na hora política do diabo, fala para ler a Bíblia. Fala para ler a Bíblia, queridos. A política está entranhada na sociedade. A água que você consome, o asfalto que você anda, tudo são legisladores que fazem. Quem cuidou do corpo de Cristo? Quem? Quem que foi lá pegar o corpo de Cristo na cruz? Qual era o nome daquele homem? Era um senador. Hã? José de Arimateia. Não era qualquer pessoa, pastor Beethoven, que tinha acesso à autoridade, ao governador. Mas naquele tempo existia um homem crente, cheio do Espírito Santo. O Zezinho e a Maria não tinham acesso ao governante ali, ao rei. Mas lá naquela época tinha um senador crente. E ele falou, eu vou cuidar do corpo do meu Senhor. E ele vai lá diante daquela autoridade, porque ele tinha acesso ao homem mais poderoso da época. E ele pede então para cuidar do corpo de Cristo. Por que então que é política do diabo?
pessoa fala isso é porque não leu a Bíblia ainda. Mas vamos orar para que o Espírito Santo nos dê Daniéis na nossa geração. Amém, queridos? Eu gostaria de permissão do meu pastor, a gente se colocar de pé. Glória a Deus. Repete, os irmãos, pastor, a pessoa que ia vir um pregadorzão, né? A gente fala de Jesus conversando. A gente fala do Senhor conversando. Eu gostaria de fazer uma oração e passar ao nosso pastor. E eu gostaria de pedir oração à igreja também, para minha família, para meus filhos. Tenho 3 filhos e minha esposa abençoada para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar.